A paz de Deus venha reinar sobre a vida de cada um dos ouvintes que estão a ver esse vídeo, a ser edificado por essa palavra. Eu sou o pastor Naftali e nesse vídeo eu quero trazer uma palavra muito importante para as nossas vidas como povo de Deus, para a vida daqueles que carecem e que precisam conhecer do Evangelho de Cristo, ter um novo nascimento. E eu estarei tratando aqui, diante desse vídeo, sobre um processo muito importante, fundamental na vida de um salvo, que são duas fases muito importantes e distintas que nós precisamos entender como povo de Deus, a vontade de Deus aplicada em nossas vidas. E o texto que eu estarei iniciando essa palavra se encontra em Efésios, no capítulo de número 4, no versículo 22, que diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojai-vos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências, pelos desejos, pelas vontades do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revestivos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Sabe, irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro que nesse texto que eu acabei de ler, não basta nós somente nos despojarmos do velho homem, não basta somente a gente rejeitar os velhos hábitos, mas nós temos que se revestir de Cristo, do Filho de Deus, do novo Adão, do padrão que era antes da queda, da perfeição, daquele que se relacionava com Deus de maneira natural, irmãos. Tem que ser espontâneo, tem que ser algo nosso, da nova criatura, daquilo que Deus ele fez, daquilo que procede de Deus que é bom. Sabe, irmãos, o que às vezes eu tenho visto muitas pessoas falharem é que às vezes a gente tem se despojado, a gente tem tentado abandonar o pecado, muitas pessoas têm tentado deixar os velhos hábitos, os velhos costumes, mas não tem se revestido, não tem se aplicado, deixado o renovo de Deus descer sobre a sua vida. Sabe, porque não basta somente ficar vazio, a gente tem que se preencher. Não basta, irmãos, nós irmos contra essas ações da nossa natureza pecaminosa, desse ser que hoje o Senhor nos revelou. Negue Ele e siga a mim. Quer dizer, eu sou o padrão perfeito de um filho. Não basta somente rejeitar essas ações do velho homem, da velha natureza pecaminosa e caída que desagrada a Deus, mas nós temos que revestirmos do Filho. Novas ações, irmãos. Continuando aqui o texto que eu acabei de ler. Olha, como não basta somente nos despojarmos, mas também temos que revestirmos de uma nova criatura. No versículo 25, pelo que deixai a mentira. Olha aqui o despojo, olha que eu me desfazendo de algo, olha, deixai a mentira. Olha aqui eu me revestindo e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém, irmãos? Mais um pouquinho aqui na frente você vai ver no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Aleluia, Senhor meu Deus. Não mais o que é mal, mas agora substituindo atitudes más por boas, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aleluia, Senhor meu Deus. Então, na verdade, agora que ele está dizendo, olha, se você furtava, se você tirava das pessoas, não, agora você não vai mais fazer isso. Trabalhe e faça o que é bom. Porque a partir de agora, com essas atitudes boas,
Além de você não tirar, você vai ter como repartir com as pessoas essas ações. São deixar Deus revestir você com o que é natural de Deus, que tem que proceder em nós. Amém, irmãos? Olha também aqui, se despojando e se revestindo, no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Amém, irmãos? Que vai contra os princípios, que vai contra os bons costumes, irmãos. Mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que os ouvem. Amém, irmãos? Então aqui você se desfaz de palavras, irmãos, que vão contra o que a palavra de Deus diz, os nossos princípios. Irmãos, nós somos cheios do Espírito Santo de quem? De Deus. Então nosso agir, irmãos, tem que ser conforme a natureza de Deus. Nós não podemos negar isso, irmãos. Se você que está ouvindo essa pregação e conhece a palavra de Deus e tem algumas ações que negam o revestimento de Cristo sobre a sua vida, que adulteram, que desfaz dessas ações em sua vida, nesse momento você tem que começar a se despojar, um processo de amputação do velho homem. Sabe, irmãos, porque nós somos uma nova criatura em Cristo. O nosso corpo agora é transformado, é lavado, nós somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então nós rejeitamos, o nosso corpo abomina essas ações. Sabe, esse processo de amputação, se o teu olho te faz pecar, arranque ele e jogue ele fora. Se a tua mão direita te faz pecar, arranque ela e jogue fora. Porque é muito melhor você usufruir das promessas de Deus na glória, na eternidade, na vida eterna, gozo eterno com Deus, do que você ir para o inferno com todos os seus membros. Mas aqui eu não quero falar para você amputar uma das partes do seu corpo, porque bem sabemos diante da palavra de Deus que todo o nosso ser, ele foi corrompido diante da queda. E não conseguimos agradar a Deus, não conseguimos se salvar, as nossas obras são más diante de Deus. Não é somente o exterior, mas o interior, tudo, o âmago, o mais profundo do nosso ser, ele foi corrompido com a queda. E carecemos totalmente da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Olhando dessa forma, nós conseguimos entender o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós carecemos, o quanto nós somos miseráveis, e quanto nós não temos nenhum brilho, e o quanto nós necessitamos totalmente de Deus. A palavra de Deus fala também, antes desse processo de amputação, que aquele que desejar na sua mente a mulher de outro, apenas a cobiçar em seu coração, esse já cometeu o adultério. Então não se trata do ato, não se trata apenas do exterior, não se trata somente daquilo que aparece para as outras pessoas, mas o nosso ser, do nosso íntimo. Deus, ele quer nos fazer uma transformação por completo. Sabe, uma nova criatura. Sabe, irmãos, não mais tocando sobre o barro bom de uma terra boa e perfeita que Deus ele tinha feito. Não mais somente soprando o seu fôlego de vida. Não, irmãos. A obra que Deus ele está fazendo nesse exato momento, que Ele fez e faz em nossas vidas, em todos aqueles que reconhecem e que creem que recebe o seu Filho. Deus ele está restaurando aquilo que se havia perdido. Deus, nesse exato momento ao qual você crê na palavra de Deus, Deus ele está frustrando todos os planos do inimigo
Deus ele está restituindo. Não, ele poderia ter criado algo novo. Deus ele tem todo esse poder, mas não. Deus, diante da sua infinita misericórdia e bondade, Deus colocou um valor em nós a qual nós não tínhamos. Sabe, irmãos, o inimigo ele conseguiu adulterar, ele conseguiu tocar naquele ser natural que nós éramos para ser. É por isso que não basta, irmãos, nós nos despojarmos apenas do velho homem, apenas lutarmos contra as nossas próprias vontades, mas ainda existem as astutas ciladas do inimigo. E é por isso que Paulo deixa bem claro aqui, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra essas astutas ciladas do diabo. Irmãos, o revestimento ele tem que ser por completo, para que nós possamos enfrentar e lutar contra o inimigo de nossas almas. A você que está ouvindo essa palavra, não brinque com a sua salvação, não deixe o inimigo, o enganador, tirar de você aquilo que Deus ele lhe ofertou de graça. Não brinque com as astutas ciladas do inimigo. Receba de Deus tudo aquilo que Ele está conferindo sobre nós, a graça de Deus, o revestimento, toda a armadura de Deus, tudo que nós precisamos, Deus Ele rendeu sobre nós a sua graça. Nesse momento, coloque sobre você a convicção da salvação que temos com Deus. Coloque sobre o seu peito a couraça da justiça, seja impelido, revestido pelo Cristo, por ser filho de Deus, pela justiça de Deus, somos justificados. Coloque sobre a sua cintura para que você nunca caia mais nos enganos do inimigo. Ame a verdade, irmãos, se aplique na palavra de Deus e coloque sobre as suas mãos contra todos os ataques malignos do inimigo, o escudo da fé. Amém, irmãos? Se eu creio, tudo é possível para aquele que crê. E calce os seus pés para estar sempre andando fielmente no Evangelho de Cristo, fazendo aquilo que Deus ele nos comissionou a fazer. Nesse exato momento eu te convido a fechar os seus olhos, onde você estiver. Meu Pai, a Tua palavra, Senhor meu Deus, nos tira do meio dessa ilusão do mundo. O mundo diz que o nosso comportamento é assim, que a nossa natureza é assim. Mas a Tua palavra joga por terra todas essas mentiras, meu Pai. Meu Deus, nos revela quem era o Adão antes da queda. Quem é o Teu Filho, meu Pai, e se nós o recebermos, meu Pai. E se nós negarmos quem somos, as nossas ações, meu Pai, se nós despojarmos dessa criatura caída, Senhor, meu Deus, corrupta, meu Pai, que está nos direcionando ao inferno, o Senhor nos reveste pelo Teu Filho, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor, meu Deus. A mente dos Teus filhos possam ser iluminadas sobre aquilo que nós precisamos rejeitar, Senhor, meu Deus. Mas não somente isso, mas de Ti que precisamos nos revestir. Precisamos ter uma vida de oração, meu Pai, nos aplicarmos nas boas ações, nas boas palavras, meu Pai, numa vida de busca e entendimento da Tua palavra para se aplicar em nossas vidas, meu Deus. Porque é ela, meu Pai, que vai guiar os nossos passos. Ela, Senhor, meu Deus, é a Tua orientação direta aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Transforma-nos, meu Deus, é o que eu Te peço. E não somente o que eu Te peço, é a Tua vontade, Senhor, meu Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo. Amém e amém, Senhor, meu Deus. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja repleto sobre cada um daqueles que estende as mãos pela fé nesse exato momento. E nós, como igreja, Te honramos, Senhor, meu Deus. Amém e amém. Tenham todos uma semana abençoada por Deus e não se esqueçam, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus.